Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos falar sobre o deserto. Não sei se você está passando por ele, se você já passou por ele um dia ou se você ainda vai passar, mas fato é que a Bíblia é recheada de passagem onde o povo de Deus passou pelo deserto, seja no coletivo, seja no individual. O deserto faz parte da história bíblica e faz parte da história daqueles a quem o Senhor ama. Temos que entender que o deserto, para aqueles que amam a Deus, aqueles que são amados por Deus, nunca é um projeto para nos destruir, e sim para nos forjar, nos fazer crescer e nos fazer voltar para Deus nos momentos em que nos esquecemos daquilo que Ele realmente é e significa para nós. Observemos aqui, nós vamos usar o texto de Oséias, capítulo 2, versículo 14, onde a Bíblia diz que Deus, usando a vida do profeta, disse: Eu a levarei para o deserto para lhe falar ao coração. A nação de Israel estava perdida, afastada de Deus, e Deus então usa o profeta para falar ao povo que Deus o levaria para um deserto para ministrar ao coração deles. Esse povo se esqueceu do Senhor. Esse povo, por causa da sua prosperidade, se esqueceu daquele que realmente o sustentava. A narrativa bíblica do texto do livro de Oséias é exatamente sobre isso. Quando nos esquecemos do Senhor, nos perdemos na nossa jornada espiritual, nós muitas vezes nos corrompemos, e o pior perigo disso é darmos honra e glória a outros que não sejam o Senhor. Talvez você pense, mas eu não adoro outros ídolos. Talvez você adore a si mesmo, talvez você adore a sua condição financeira, talvez você adore a sua posição no seu trabalho. E muitas vezes somos levados para o deserto para que possamos entender que o nosso sustento vem do Senhor. Porque no deserto nós olhamos para um lado e para o outro e não encontramos nada onde possamos nos apegar. Nada que é palpável nos resta no deserto para nos sustentar. E ali aprendemos que somos sustentados pelo Senhor. Porque é no deserto, onde não há condição humana, não há condição ali natural de recebermos provisão, o Senhor envia água quando precisa, o Senhor envia pão quando precisa, o Senhor envia carne quando precisa, o Senhor provê todas as coisas. E Ele nos lembra não somente com essa providência, mas com aquilo que Ele ministra aos nossos corações, assim como foi com a nação a qual o Senhor disse que a levaria para o deserto, porque essa nação tinha se esquecido e tinha se corrompido com outros deuses, porque se esqueceu que quem cuidava dela era o Senhor. Não se assuste, porque o deserto nunca tem o propósito de destruir a sua vida. Muito pelo contrário, o propósito do deserto é nos forjar e nos fazer crescer, sermos edificados e nos lembrarmos como o Senhor tem cuidado de nós. E quando passamos por isso, nós nos voltamos para Deus, porque esse é o propósito de Deus. E quando nos voltamos para Deus, somos fortalecidos, somos renovados na nossa vida espiritual, e isso produzirá muitas coisas em nossas vidas. Observemos Paulo, por exemplo, depois da sua conversão, a Bíblia diz lá em Gálatas que ele foi e passou 3 anos no deserto da Arábia. Nesses 3 anos, o Senhor ministrou o coração, o Senhor também falou ao coração do apóstolo Paulo. Repare que o apóstolo Paulo estava totalmente perdido na sua espiritualidade ou no seu serviço a Deus, porque estava ali fazendo totalmente aquilo que era contrário ao Senhor. Então, a partir daquele momento que Deus ministrou no coração dele por 3 anos no deserto, ele se tornou o maior apóstolo de todos os tempos. Se tornou a pessoa que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. O homem ao qual nós colhemos até hoje frutos do ministério daquele homem. Mas ele precisou passar por um deserto durante 3 anos para que pudesse ouvir a voz de Deus. O lugar de ouvirmos a voz de Deus, porque não temos nada para nos apegar, senão ao Senhor, é o deserto. E Ele faz parte da nossa vida. Seria melhor que assim não fosse, mas infelizmente a nossa fragilidade, a palavra diz que nossa natureza humana ela é tendenciosa à inimizade com Deus. E quando isso se manifesta, o Senhor precisa nos mostrar quem somos. E Ele assim o faz no deserto. É no deserto que ele mostra quem somos e quem Ele é. E assim nos restabelece na comunhão com o Pai, nos restabelece a nossa visão espiritual, nos restabelece diante da sua graça, amor, perdão, misericórdia e salvação. Que o deserto seja bênção na minha vida, seja bênção na sua vida, todas as vezes em que ele acontecer. Louvado seja Deus, que ele seja menos necessário a cada dia em nossas vidas, mas que quando assim o for, certamente será para benefício de nossas vidas e certamente produzirá bênção para nossas vidas e para o reino de Deus. Que nós possamos louvar ao Senhor
pela misericórdia dele que se manifesta, inclusive no deserto. Amém? Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós te louvamos, porque quando estamos no deserto, é o Senhor quem nos leva para lá. E quando o Senhor nos leva, ali o Senhor nos sustenta. O Senhor provê todas as coisas e principalmente o Senhor fala aos nossos corações. Perdoa-nos, ó Pai, por todas as vezes em que nós nos comportamos como a nação de Israel, nos afastando do Senhor, deixando de reconhecer que tudo que temos vem de Ti e deixando de dar ao Senhor a honra e a glória. Que o Senhor nos perdoe, nos revista com Sua graça, misericórdia e perdão e ministre sim, ó Pai, ainda que no deserto, aos nossos corações. Fale aos nossos corações e nos ensine os preceitos do Senhor, nos traga à memória os preceitos do Senhor e os desejos e os planos do Senhor para nossas vidas e que nós possamos ser despertados e avivados no deserto. Que cada um que passa, Senhor, por esse momento no deserto, para cada um, ó Pai, que talvez vai ouvir essa mensagem no futuro, por estar passando no deserto, que eles possam entender, assim como eu tive que entender que o Senhor realmente é aquele que nos sustenta no deserto. E no deserto nós percebemos que realmente o nosso sustento, a nossa força vem do Senhor. E assim nós realmente sabemos que o deserto, para aqueles a quem o Senhor ama e que ama ao Senhor, ele é uma bênção e não uma maldição. Que a graça do Senhor nos fortaleça para que possamos passar por esse deserto da melhor maneira possível. E quando atravessarmos do outro lado, possamos bem dizer o nome do Senhor e glorificar a Ti de todo o nosso coração, como resultado daquilo que o Senhor ministra aos nossos corações nesse período que para muitos, ó Pai, parece o fim, mas nós sabemos que não é, por causa da dureza do trajeto, mas nós sabemos que no final o projeto do Senhor é de nos abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que o nome do Senhor seja assim glorificado através da sua vida. Deus abençoe o seu lar, a sua família, te fortaleça e te dê graça para passar por todos os processos que são necessários na nossa existência, mas sabendo que o Senhor está conosco. Se possível, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Se você puder deixar o seu like, também deixe o seu joinha. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e assim você vai estar cooperando para que o canal possa ser reconhecido como algo de relevância no YouTube e o YouTube compartilhe com outras pessoas esse conteúdo. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.